sejam bem-vindos ao Promateca, eu sou a Anne Cardoso e hoje vou falar um pouquinho sobre propriedades das integrais. Galera, esse conteúdo é muito importante para quem está cursando engenharia, pois ele está presente não só na disciplina de cálculo, mas também em outras disciplinas como física, mecânica geral e muitas outras que virão nos próximos semestres. Então, a primeira dica que eu dou para quem está começando agora o conteúdo de integrais é que se você souber derivada, também saberá a integração, porque a integração ela é uma antiderivação. Se antes a gente pegava uma função e derivávamos, agora na integração a gente vai pegar a função derivada e vamos integrá-la, fazendo com que ela volte a ser aquela função inicial, sem que tivesse sofrido nenhum tipo de derivação. Então, para poder explicar da melhor forma possível todo esse passo a passo, eu vou fazer uma série de exercícios em que eu vou apresentar também muitas propriedades da integração que facilitará bastante a forma como vocês vão calcular daqui para frente. Nosso primeiro exercício, ele é bem simples, nada muito complicado. Se trata de uma integral de x elevado a 3 meio mais 2x mais 1 dx. A primeira propriedade que eu vou utilizar para poder resolver esse exercício é a propriedade da adição, em que diz que a integral da adição é a adição das integrais. Então aqui vou poder dividir essa integral em três integrais, ficando integral de x elevado a 3 meios dx mais integral de 2x dx mais integral de 1 dx. Agora, iremos utilizar outra propriedade da integração, que é essa daqui, em que diz que os valores constantes presentes nas integrais poderão ser colocados para fora da integral. Então, assim, o 2 e 1 poderá ficar ao lado de fora. Dessa forma, aqui ficará integral de x elevado a 3 meios dx mais 2 multiplicado pela integral de x dx mais 1 multiplicado pela integral de dx. Agora sim podemos resolver nossas integrais de maneira muito mais simples do que a gente tinha. Mas para poder resolver essa integração, eu vou utilizar essa regrinha aqui, em que diz que quando possuímos uma integral e que dentro da integral possui uma função elevada a algum expoente, podemos somar mais 1 a esse expoente e utilizar o resultado dessa soma aqui no denominador. Dessa forma, iremos fazer essas três integrais aqui. Então, o resultado ficará x elevado a 5 meios dividido por 5 meios mais 2 multiplicado por x ao quadrado dividido por 2. Vale ressaltar que aqui nesse x possui um subentendido, mais o resultado dessa integração aqui. Integral de dx é x. X multiplicado por 1 é x, mais uma constante. Mas, parando um pouquinho para perceber, podemos notar que esse daqui dá para multiplicar o numerador pelo inverso do denominador, pois no denominador existe uma fração. E aqui podemos cortar esses dois, pois o 2 e esse aqui está dividindo. E 2 dividido por 2 é 1. E 1 multiplicado por x ao quadrado é x ao quadrado. Dessa forma, o resultado final ficará 2 dividido por 5 multiplicado por x elevado a 5 meios mais x ao quadrado, porque cortamos esse 2 com esse daqui, mais x mais uma constante. Sei que muitos de vocês agora estão se questionando por que coloquei esse c no resultado final, mas é por um motivo bem simples. Por que tem esse c na nossa integração? Vamos voltar um pouquinho para a derivação. Quando derivávamos uma função, os valores constantes eles eram zerados. Dessa forma, quando a gente pega o resultado dessa derivação e fazemos uma integração para que nessa integração ele possa voltar para a sua função inicial, necessariamente esse valor dessa constante não vai aparecer. Mas por ele não aparecer, a gente coloca um c de constante para sinalizar que existia um valor constante naquela função, mas que nós infelizmente não sabemos, porque se trata de uma integração indefinida, ou seja, que não possui limites de integração. Mas para poder explicar todo esse falatório que eu disse, vou fazer esse exercício aqui, que vai mostrar na prática como isso acontece. Aqui possuímos uma função de 4x ao cubo mais 5. Quando derivamos essa função aqui, fica o 3
desce para baixo para ser multiplicado pelo 4. Aí fica 3 vezes 4 é 12. Vezes x ao quadrado, porque o 3 ele sofre uma subtração. Fica menos 1 aqui, e 3 menos 1 é 2. Mais 0, porque o 5 ele é zerado. Só que aqui, vamos pegar o resultado dessa derivação e vamos integrá-la, ficando integral de 12x ao quadrado dx. O 12 vai passar para fora da integral, ficando 12 multiplicado por x ao quadrado dx. E assim como nos exercícios anteriores, iremos utilizar essa regrinha aqui. Então, aqui ficará 12 multiplicado por x ao cubo dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 multiplicado por x ao cubo, mais uma constante. Por esse motivo que a gente sempre coloca esse c de constante no resultado das integrais indefinidas, que não possuem limite de integração, porque em sua função inicial existia um valor constante que, quando derivado, ele foi zerado. Mas, pelo fato da gente conhecer a função inicial, podemos dizer que esse c aqui correspondia ao 5. Mas, nas integrações, nos exercícios de integrações, será dada apenas as integrais. E pelo fato da gente não conhecer a função inicial, devemos sim colocar esse c. Caso o c não seja colocado no resultado final das integrais indefinidas, a resposta estará incorreta. Mas, voltando aqui para nossos exercícios, vamos ver um pouquinho mais na prática como isso acontece. Aqui possuímos uma integral de 2 dividido por x, mais 3 multiplicado pelo número de Euler elevado a x dx. Vamos utilizar aqui a nossa regrinha, ou propriedade, da adição, em que diz que a integral da adição é a adição das integrais. Então, podemos aqui dividir essa integral aqui em duas, ficando integral de 2 dividido por x dx, mais integral de 3 multiplicado pelo número de Euler elevado a x dx. Mas, como foi dito anteriormente, as constantes presentes nas integrais poderá ser colocado para fora da integral. Então, aqui ficará 2 multiplicado pela integral de 1 dividido por x dx, mais 3 multiplicado pela integral de 2 pelo número de Euler elevado a x dx. Agora, é só a gente parar para pensar um pouquinho e pensar qual era o valor que, quando derivávamos, que encontrávamos esse resultado de 1 sobre x. É simples, era o ln de x. Então, aqui ficará 2 ln de x mais. Agora, nessa outra integral, é só a gente parar para pensar um pouquinho qual era o valor que, quando derivávamos, que encontrávamos o resultado do número de Euler elevado a x. Era o próprio número de Euler. Então, dessa forma, na integração, a integral do número de Euler elevado a x terá como resposta o próprio número de Euler elevado a x. Assim, aqui ficará 3 multiplicado pelo número de Euler elevado a x mais uma constante. Assim terminamos mais um exercício de integração. Mas indo agora para o nosso próximo exercício, esse aqui envolvendo raízes, a gente vai utilizar uma regrinha muito semelhante da adição, que é a da subtração, em que diz que a integral da subtração é a subtração das integrais. Então, vamos dividir essa integral aqui em duas, ficando integral de raiz quadrada de x dx menos integral de raiz cúbica de x dx. Só que nesse daqui podemos utilizar outra notação para essas raízes, por meio de uma regrinha que existe na matemática, em que a gente pode cunhar o x, né? Um que fica subtendido no x aqui no numerador e o 2 aqui no denominador. Tanto essa quanto essa daqui equivalem ao mesmo resultado. Então, dessa forma, podemos reescrever essas integrais ficando integral de x elevado a 1 meio dx menos integral de x elevado a 1 terço dx. Agora sim podemos resolver as nossas integrais, em que a gente vai utilizar essa regrinha aqui, que a gente já estava utilizando nos outros exercícios. Então, aqui ficará x elevado a 3 meios dividido por 3 meios menos
x elevado a 4 terços dividido por 4 terços. Só que, parando para perceber, podemos notar que dá para multiplicar o numerador pelo inverso do denominador, pois no denominador existem frações. Então, aqui ficará 2 dividido por 3, multiplicado por x elevado a 3 meios, menos 3 dividido por 4, multiplicado por x elevado a 4 terços, mais uma constante. Assim, conseguimos resolver essa integral, que aparentemente era um pouco mais complicada, mas na verdade não é. Isso é uma questão de prática mesmo. Sei que com muitos exercícios vocês aprenderão de forma muito mais rápida resolver integrais. Aqui a gente já tem outra integral, que é a integral de 2 dividido pela raiz de 1 menos y ao quadrado, menos 1 dividido pelo y elevado a 1/4 dy. Assim como a gente fez no exercício anterior, poderemos utilizar essa regrinha aqui da subtração para poder dividir essas integrais em duas, ficando a integral de 2 dividido pela raiz de 1 menos y ao quadrado dy, menos integral de 1 dividido por y elevado a 1/4 dy. Como foi dito anteriormente, os valores das constantes, eles podem ser colocados para fora da integral. Dessa forma, aqui ficará 2 multiplicado pela integral de 1 dividido pela raiz de 1 menos y ao quadrado dy, menos, já aqui, como o y está no denominador, podemos levá-lo para cima no numerador, modificando o seu expoente para um valor negativo. Ficará integral de y elevado a menos 1/4 dy. Agora, é só a gente parar para perceber e pensar um pouquinho qual era o valor que quando derivávamos, que encontrávamos esse resultado aqui. E é simples. Voltando aqui um pouquinho para a derivação, podemos notar aqui. Se antes derivávamos o arcosseno de x e o resultado era 1 dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado, agora na integração, a integral de 1 dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado dx será o arcosseno de x. Mas como aqui estamos utilizando a notação de y, é só trocarmos o x pelo y, que será o mesmo resultado. Então, aqui, o resultado final ficará 2 arcosseno de y menos... E aqui, a gente vai utilizar a regrinha aqui, que a gente havia aprendido nos outros exercícios. Ficando y elevado a 3/4 dividido por 3/4. Como nesse daqui apresenta a fração no denominador, vamos poder invertê-lo multiplicando com o numerador, ficando 2 arcosseno de y menos 4 terços de y elevado a 3/4, mais um valor constante. Dessa forma, concluímos mais um exercício de integração e eu espero ter ajudado com esse vídeo muitos de vocês, pois sei que no início é um pouco complicado, mas nas próximas semanas muitos vídeos virão com muitos mais exercícios, muito mais complicados, porque sei que isso é muito importante para vocês. Então, espero que todos compartilhem, deixem um like, deixem um comentário e até o próximo vídeo.